Olá, paz de Jesus, irmãos e irmãs em Cristo, amigos nossos da comunidade Paz e Mel. Nós vamos continuar aqui a formação sobre os primeiros fundamentos da fé cristã, da fé católica, e sobre essa temática que é o querigma, esses fundamentos da nossa fé. E falávamos na formação anterior do amor de Deus, que de toda a amplitude que pode se pensar que seja formação doutrinária cristã, por onde começar? Né? E nós começamos pelo amor de Deus, porque é por onde começa o querigma, é por onde o ensinamento imemorial da igreja começa. E na formação passada nós falamos da experiência dos primeiros cristãos, né, quando eles estavam transmitindo o cristianismo, estavam transmitindo a sua fé às pessoas próximas. Elas se centravam em dois fatos: Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Perguntados os porquês disso, né? Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Vimos também que o próprio ser, a natureza de Deus mesmo é amor. Vimos a experiência de São João, que sempre se narra como sendo o discípulo a quem Jesus amava, meditamos aquele grande trecho de Oséias, né, em que Deus mostra a sua comoção de amor pelo seu povo. E concluímos com aquele trecho de Santa Catarina de Sena, né, que diz em que ela recebe uma revelação privada, né, ela, no seu diálogo com Deus, na sua oração, ela percebe de Deus que Deus criou todo o universo por amor da sua criatura. E criou o ser humano por amor, mesmo sabendo de todas as ofensas que o ser humano faria contra o próprio Deus. Bem, nós prosseguimos daqui por diante. Ali em Oséias, a gente tinha visto aquela situação de que tem um momento em que parece que Deus, pela injustiça, pela iniquidade, pela maldade do povo, vai lhe mandar um castigo. Mas ele se refreia, ele diz: não, mas meu coração se revolve dentro de mim, de dó e compaixão, eu sou Deus e não um ser humano, eu não gosto de punir, eu não gosto de fazer o mal, mesmo que seja pela justiça. E nós vimos essa contraposição entre a justiça divina e a sua misericórdia. O Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est, comenta esse mesmo trecho de Oséias, e ele faz essa mesma observação, essa mesma constatação com relação ao amor e à misericórdia divina, à justiça e à misericórdia divina, nesse trecho de Oséias. Ele diz assim, no número 10 da sua encíclica Deus Caritas Est: o amor apaixonado de Deus pelo seu povo, pelo homem, é ao mesmo tempo um amor que perdoa. E é tão grande que chega a virar Deus contra si próprio, o seu amor contra a sua justiça. Porque ali na encíclica, Bento XVI vai mostrar como o amor supera a justiça. Né? A justiça tem que ser mantida, mas, na realidade, se houver só a justiça, nós vamos chegar a um ponto de aniquilamento, em que os males feitos vão exigir outros males, e em algum momento tem que entrar o perdão, tem que entrar a misericórdia, tem que entrar o amor. E isso é que é o sublime, isso é que Deus faz. Então, da mesma forma, toda essa realidade ela começa na realidade da ação de Deus para conosco. Ele se volta para nós e nos perdoa. Ele, diante das nossas ações, prefere aplicar a misericórdia à justiça. Padre Raniero Cantalamessa, ele recorda
essa grande realidade de que, nós vimos nesse trecho de Oséias, já aparece, de que como o ser humano fere a Deus. E no trecho de Oséias fala do sofrimento de Deus por isso. Né? Quanto mais os chamei, mais se afastavam de mim. Meu povo é inclinado a afastar-se de mim, oferece sacrifícios aos Baals, aos falsos deuses. No início do livro de Isaías, no capítulo 1 ainda, há novamente essa revelação desse amor sofrido de Deus, sofrido pela traição humana. Diz assim, eu criei filhos e os eduquei. Eles, porém, se revoltaram contra mim. Então, Deus não simplesmente constata o pecado, a traição humana, a indiferença, a injustiça, a ingratidão, mas ele sofre com isso. Ele tem isso o atinge. Deus não é um Deus impassível. Nós vemos a expressão máxima desse sofrimento de Deus em Cristo Jesus, no mistério da sua paixão, né? Da sua paixão e morte. Ali, em todas aquelas chagas, no suar sangue no Getsemane, na coroação de espinhos, na flagelação, nas traições, nas cusparadas, depois no carregamento da cruz, nos cravos que são apóstolos de Jesus, enfim, todos os seus atrozes sofrimentos, nós vemos ali a expressão do sofrimento de Deus por nós. Então, isso é real, isso não é uma quimera, não é uma ideia nossa, foram fatos que realmente aconteceram. Isaías, ele tinha predito, centenas de anos antes, porque Jesus ia passar, mas quando nós estivermos falando sobre o pecado, nós vamos esmiuçar mais esse trecho de Isaías. Cantalamessa diz que na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído, e o Catecismo da Igreja Católica mesmo diz isso, o Catecismo da Igreja Católica, número 468, diz que na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina como ao seu sujeito próprio. Não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e da Trindade. Ou seja, é Deus mesmo quem sofre por nós na cruz. Né? É o Senhor mesmo pelo seu sofrimento por nós. E o que causa o sofrimento de Deus é o nosso pecado, é o nosso desamor para com Ele, a nossa ingratidão, o nosso afastamento dEle. Ele que quer o nosso melhor e sabe que Ele mesmo, vejam, Deus nos criando sabe que Ele mesmo é o melhor para nós, sabe que a sua lei, que o estar próximo a Ele, que o prestar culto a Ele, que dar tempo para Deus, rezar, é o melhor para nós. É o que nos faz bem, mas não só isso, é o que nos dá sanidade, é o que nos dá equilíbrio, é o que nos dá senso de justiça, é o que nos coloca no nosso lugar de criatura limitada e não de criador. E quando nós recusamos isso, recusamos a oração, recusamos o tempo a Deus, recusamos o culto, recusamos obedecer os mandamentos, recusamos estar com Deus, nós também nos perdemos e sofremos o mal. E isso causa sofrimento em Deus. E isso é o pecado. E isso é o pecado. E também quando nós ofendemos o nosso próximo, que também é amado por Deus. Né? Quando nós fazemos o mal a ele, bem, Deus também é atingido por isso. O padre Raniero Cantalamessa recorda que existe na teologia o chamado movimento da pericorese, que é onde da Trindade está, todos da Trindade estão. Então, na Trindade, todos sofreram.
Houve um tempo em que havia um erro muito disseminado de que o filho sofreu, mas o pai não sofreu. Mas isso não é verdade. Né? Nós dizemos que se o filho padeceu, o pai se compadeceu, ele padeceu junto. Né? Então, onde um da Trindade está, os três da Trindade estão. Então, os três da Trindade sofreram. E aqui, quando ela mesma, ele recorda de uma grande figura do sofrimento do Senhor Jesus e da morte salvífica do Senhor Jesus, que acontece no Antigo Testamento, que é o sacrifício, o pedido de sacrifício de Isaac a Abraão por Deus. O que acontece? Deus faz aliança com Abraão, né? Lhe dá um filho na velhice, de uma mulher, de uma esposa estéril. E quando esse filho está grande, bonito, passou as dificuldades da criação, ele o pede para sacrificá-lo por amor. Se tu me amas, Abraão, tu sacrificarás o teu filho para mim. E Abraão, com muito sofrimento, aceita. Vai levar o seu filho, pega o seu filho e o leva para o sacrifício. Mas pouco antes do momento do sacrifício, Deus diz, não, eu não quero o sacrifício, manda um anjo e impede o sacrifício de Isaac. Por que Deus fez isso? Né? Claro, é uma prova de amor extrema. Mas nós não entendemos o porquê, até nós nos recordar. Veja que muitas vezes o Antigo Testamento é figura do Novo Testamento, do que vai acontecer na revelação, na vida de Cristo Jesus. Ora, o sofrimento de Abraão em sacrificar seu filho Isaac, claro que deve ter sido um sofrimento enorme, mas Abraão não teve que sacrificar o filho. Abraão, o amor, bastou que ele demonstrasse o amor em aceitar o sacrifício, não em realizar. Mas Deus mesmo, no seu amor por nós, para provar o seu amor por nós, ele não apenas aceita o sacrifício, ele realiza o sacrifício. Ele permite a sua própria morte, a morte do seu filho. Então, é isso que seria. Bom, quando o pecado, a injustiça ou o mal chegam ao ponto de exigir esse sacrifício e a morte, Deus misericordioso não permite isso ao seu servo Abraão, mas ele permite assim mesmo. Ele mesmo admite sofrer a morte, o sofrimento, por nós, para nos salvar. Padre Raniero Cantalamessa tem uma expressão muito bonita para isso. Eu estou citando, baseando e citando diversas expressões de dois livros, especialmente, Padre Raniero Cantalamessa, que é A Vida sob o Senhorio de Cristo, que é uma edição antiga. Existe uma edição mais nova que se chama A Vida em Cristo. Eu tenho da editora Loyola, né? Essas edições são da editora Loyola, e o outro, O Poder da Cruz. O Poder da Cruz é um livro que é só de toda Sexta-feira Santa, toda Sexta-feira Santa, e quem faz a homilia depois do Evangelho para a Cúria Romana, para o Papa e para os prefeitos, né, dos dicastérios, os presidentes das comissões, etc., é o pregador da Casa Pontifícia. Então, durante 30 e tantos anos, foi o Padre Raniero Cantalamessa. E essas pregações das Sextas-feiras Santas foram compendiadas neste livro, O Poder da Cruz. Então, nesses dois livros estão essas ideias e essas expressões que eu estou trazendo. Então, o Padre Raniero Cantalamessa diz assim: quem poderia descrever o que sucedia no coração do Pai Celeste quando do Getsemane? Abraão, na certa, teria preferido morrer 1000 vezes
do que infligir a morte a seu filho. Nós só podemos imaginar que o pai também preferiria ter morrido 1000 vezes a infligir a morte ao filho. Mas o pai e o filho são um, né? A Trindade é una. E mais, Santa Ana diz também assim: juntos estavam, portanto, o Pai Celeste e seu Filho na paixão. Juntos estavam na cruz. Mais do que nos braços do madeiro da cruz, Jesus estava pregado nos braços do Pai. Isso é, na sua vontade. Porque ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Deus aceitou esse sofrimento, essa morte. O Catecismo da Igreja Católica também nos fala dessa unidade entre o sofrimento das pessoas da Trindade, inclusive na cruz. Tá? Diz assim, no número 516: toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Suas palavras e seus atos, seus silêncios e seus sofrimentos. Sua maneira de ser e de falar. Então, os sofrimentos de Cristo também é revelação do sofrimento do Pai. Como seus atos são revelações dos atos do Pai, suas palavras das palavras do Pai e assim por diante. Né? Então, toda a Trindade sofreu na paixão, como toda a Trindade sofre com todos os males perpetrados pela humanidade, por mim, feitos por mim, por você. Né? Bem, o sofrimento, o Cantalamento se recorda também que o sofrimento de Deus é diferente do nosso, porque nós não escolhemos sofrer, né? As coisas da vida nos impõem sofrimento. Mas Deus escolhe amar, escolhe se importar e escolhe se importar ao ponto de sofrer por nós. Né? E o Cantalamento também diz que ele fala da realidade de que como é que a gente sabe que alguém nos ama? Né? Duas coisas comprovam o amor. Uma delas é o presentear, o dar coisas para a pessoa amada. E outra, muito superior à primeira, sofrer pelo amado. Então Deus nos deu a criação. Na Santa Catarina de Sena já tínhamos dito lá que Deus nos deu a criação. Deus criou o mundo para o homem. Deus para por amor ao homem. Deus nos deu a sua redenção, nos deu o céu, o sol, as belezas da natureza, nos deu a história da humanidade. Santo Afonso Maria de Ligório diz assim na prática do amor a Jesus Cristo: deu ao homem, Deus deu ao homem uma alma dotada à sua imagem, de memória, inteligência e vontade. Deu-lhe um corpo provido de sentidos para ele, para o ser humano. Criou também o céu e a terra e toda a multidão de seres. Por amor do homem criou tudo isso, para que todas as criaturas servissem ao homem. E o homem, em agradecimento por tantos benefícios, o amasse a Deus. Então, Deus criou tudo para o homem. Santa Teresa também diz isso, né? Santa Teresa de Jesus. O Catecismo diz isso, né? Que a criação é um presente para nós. No primeiro número do Catecismo, número 1 do Catecismo, ele diz assim: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura vontade, criou livremente, de pura bondade, criou livremente o homem para participar da sua vida bem-aventurada. Deus criou o homem para participar, por amor e por bondade, para participar da sua vida bem-aventurada, da vida bem-aventurada da Trindade. Né? E também disse que na criação do mundo dos homens, Deus colocou o primeiro e universal testemunho do seu amor todo-poderoso. Enfim, em diversos outros momentos o Catecismo vai dizer isso aí também. Então, tudo foi presente de Deus para nós. Mas muito superior a isso, todo o sofrimento que Ele tem por nos amar. Né? Enfim. Bem, mas como é que Deus nos ama?
Né? O que significa esse amor da parte de Deus? E existe um grande questionamento com relação ao amor de Deus, a existência do amor de Deus, que é a existência do mal. Por que existe o mal? Se Deus nos ama, por que existe o mal? Isso é um grande questionamento. Mas nós vamos ver a resposta a completude da resposta disso nas formações seguintes. Mas existem alguns males. Em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência de que, veja, os maiores males que acometem a humanidade não são perpetrados por Deus, mas perpetrados pelo próprio homem. E aí então está o mistério do livre-arbítrio humano. Né? Veja, o homem quer fazer o mal. E Deus o ama, Deus não quer o mal. O que Deus faz diante disso? Deus permite ou não permite? E Deus deu ao homem livre-arbítrio. Deus deu ao homem a possibilidade de querer e fazer o mal. Porque, querendo que o homem o amasse, né, e o obedecesse por amor, ele queria que obedecesse por amor, não por ausência de vontade. Né? Existe, eu não conheço outra fonte disso, mas aquele filme Terra de Maria, quando está falando da criação, coloca na boca de Deus uma fala muito interessante quando ele vai criar o homem. Ele diz, eu não quero uma outra criatura que me obedeça como a água, ou como, né, os planetas, além da gravitação, que são seres que não têm vontade, mas a água obedece a Deus. Por quê? Porque ele coloca a gravidade, a água corre do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Né? Ela evapora a uma temperatura X e congela a uma temperatura Y. Deus, essa é a vontade de Deus e a vontade de Deus é feita. Não, eu quero criar uma criatura que me ame, que possa me amar por opção. Por opção. E essa é a grande vantagem do ser humano. É a grande diferenciação do ser humano para todo o resto da criação. Mas para que ele possa amar por sua vontade, por essa mesma vontade, ele pode querer não amar, não fazer o bem. E as consequências do mal são necessariamente más. Então, o pecado, o mal, sempre vai ter uma consequência má. Então, muitos dos males, os principais males de que nós falamos, nos recordamos, é o holocausto, as guerras, a fome, em grande medida, são consequências do mal humano, né, que Deus permite por ter dado o livre-arbítrio ao homem. Mas alguns males Deus permite também para o bem do homem. Porque o maior bem do ser humano não é se realizar neste mundo, é passar a vida eterna com Deus. E ele pode perder isso pelo seu pecado. E Deus não quer isso. Então, às vezes, Deus permite males para advertir que o homem tem que mudar de caminho para que ele se volte para o bem e se salve. E às vezes até para direcionar o caminho do homem mesmo, Deus dá uns empurrõezinhos, né? Não, para ele se dar conta. Então, alguns males acontecem por isso. E isso faz parte da maneira de Deus nos amar. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela tem muitas figuras para o amor de Deus. O Padre Nero Cantalamessa diz que algumas figuras deste amor, muitas delas, são figuras maternas, outras são paternas. Qual é que é a diferença entre a materna e o paterno? O amor materno é um amor assim das entranhas, é um amor comovido, é um amor que se deixa levar. O amor paterno é um amor, é amor igual, mas é um amor mais exigente, é um amor
um amor materno vê o filho e louva o filho, né, fala bem do filho, porque está expressando esse amor. O amor paterno se reserva. Não fala tanto bem. Por quê? Porque se falar tanto bem, de repente vai se acomodar e não vai melhorar mais. Mas eu quero que ele melhore mais. Então eu incentivo que ele melhore. Uma mãe, quando o filho está aprendendo a andar e o filho cai, a mãe, meu Deus, o que não, eu vou pegar meu filhinho no colo, o que aconteceu, se machucou. O pai, não, deixa. Ele tem que levantar, ele vai cair muitas vezes na vida, ele tem que aprender, tem que levantar, vai caminhar, senão não vai aprender. E não é, um dos dois não ama mais, o outro dos dois não ama menos, amam igual, querem o bem igual. Mas são formas de amar. E Deus é da mesma forma. Às vezes ele nos cerca de carícias, às vezes ele tem que nos dar uns empurrõezinhos, né? Às vezes ele tem que nos cobrar, nos exigir. Em outras vezes Deus faz uma manifestação de um amor não bem paterno nem materno, mas um amor apaixonado, de desejo. Ele nos quer, não do seu lado, ou um amor de compromisso, de promessa que vai estar sempre conosco. E, diz o Cantar na Missa, ele supera todas as analogias com o amor humano, quando ele diz que eu permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ele vai estar conosco, vai estar acima de toda a analogia que o amor humano pode fazer. Então, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ele vai estar em nós, dentro de nós, nos fortalecendo, nos guiando, nos acolhendo, nos amparando, nos ensinando, nos exortando. Quem permanece em Deus, Deus permanece nele. Está lá no João, tanto no seu evangelho, quanto também na sua carta. Nós ainda vamos seguir meditando sobre o amor de Deus, mas paramos por aqui, já fomos bastante. E na próxima formação nós continuamos. A paz de Jesus e até a próxima.